Paz do Senhor para todos. Nesta oportunidade estamos aqui para fazer um vídeo. Tenho visto muitas coisas acontecendo. Eu quero fazer este vídeo para a gente aclarar algumas coisas, né? Que a gente vê que não está normal, né, nos dias de hoje, como nunca esteve normal. Primeiramente eu quero cumprimentar a todos, né? Dizer que eu estou feliz, contente, né? Pois os irmãos, os amigos estão acompanhando o nosso trabalho. Sabemos que o YouTube é uma plataforma muito séria e ela conta tudo o que acontece em cada vídeo. Os vídeos têm que ser vídeos sérios, voltados para o trabalho ao qual a gente descreveu no YouTube, quando criamos a nossa plataforma. Por isso nós pedimos aos irmãos que compartilhem, que participem, né? Se inscrevam no canal. Tudo é grátis no YouTube, é uma benção, né? Hoje nós vamos mencionar um assunto que justamente vai falar sobre a consequência do trabalho de Deus, né? E vai entrar em uma questão de dinheiro. Hoje eu quero falar sobre a questão de dízimos, né? Dízimos e ofertas na Igreja de Deus, né? Mas primeiramente é isso aí. Quero agradecer aos irmãos, os inscritos, os não inscritos, né, que assistem os nossos vídeos. É uma bênção que todos vão se inscrevendo, né, porque o canal ele vai tomando uma proporção maior. O mercado ele é muito competitivo, os irmãos sabem que não é poucas pessoas que estão com plataforma no YouTube, cada dia vai aumentando. E aqueles que têm o seu trabalho sério, né, voltado para aquilo que designou ou projetou na sua plataforma, né, de formas que com o apoio de cada um a gente poderemos chegar mais adiante, amém? Estou orando pelos irmãos que nos acompanham, para Deus continuar dando entendimento aos irmãos, às famílias. E eu sempre digo para os irmãos que aqueles que não têm famílias evangélicas, e você é evangélico, e você tem um grupo da família, que geralmente hoje toda família tem um grupo da família, né? Então, você pode compartilhar esses vídeos com o grupo da sua família. É palavra de Deus, palavras estruturadas pelo Espírito Santo, palavras que qualquer pessoa pode ouvir. E se alguém reprovar, não quiser assistir, não tem problema, mas você está fazendo a sua parte. Está procurando ganhar alguém para Jesus, né? Simplesmente enviar um vídeo. O Espírito Santo vai trabalhar na mente das pessoas e elas vão compreender e podem chegar para você para tirar algumas dúvidas, e aí vai ficando o caminho mais aplainados, né? Pela palavra de Deus. Então a gente tem que ser sábio, meus irmãos, né? Nós temos que ser sábio para trabalhar para Jesus, para ganhar a nossa família, para ganhar as almas para o reino de Deus. É bem verdade que não é fácil nos dias de hoje. Tem muitas coisas para tirar a visão das pessoas, né? Outra coisa, quero pedir para os irmãos, amigos, que quando entrar num vídeo, não fique só nesse texto inicial, porque muitas vezes se assiste o vídeo e pega só esse texto inicial e não pega o conteúdo da palavra. O que nos importa mais e mais é o conteúdo que nós vamos desenvolver pelo Espírito de Deus, né? E se você não vai até o final do vídeo, então perdeu a parte mais, digamos assim, especial, a qual o Espírito de Deus quer falar e vai trabalhar neste sentido, amém? Então eu já agradeço a todos em nome de Jesus. Quero dizer que estou orando por todos vocês, para Deus continuar abençoando, dando vitória, e juntos vamos nesta batalha, amém? Hoje era um dia em que eu iria sair para pregar a palavra nas ruas, mas como aqui foi um dia totalmente de chuva, já amanheceu o dia uma garoa muito forte, muito frio, e infelizmente fui impedido
né? De certa forma, Deus sabe todas as coisas. Não fui para a rua pregar, porém eu estava com este vídeo para transmitir, para fazê-lo, e assim, nesta oportunidade, estamos juntos fazendo este trabalho para a glória de Deus. Meus queridos, a realidade é que está surgindo muitos charlatões na internet. Pessoas que aparentam ser evangélica, ser crente, mas afinal de contas, as suas atitudes não mostram que essas pessoas são evangélicas. E nós temos que ter muito cuidado com isto, porque o diabo, ele viu e entendeu que se ele brecar os dízimos e as ofertas dos irmãos, mas eu quero falar especificamente dos dízimos, né? Então, se ele entendeu que se ele parar os irmãos que dizimam, começarem a entender que não devem dizimar, então é uma maneira dele começar a frear, a parar a obra de Deus. Ainda que não vai parar, porque na verdade tem aqueles que se esforçam de alguma forma e vai adiante, tá? Mas ele causa, irmãos, um prejuízo na obra de Deus. E o crente que ouvir essas palavras e não obedecer o que está na palavra de Deus, ele corre riscos, né, de maldição, como diz a palavra de Deus. Mas o que estão dizendo na internet? Estão dizendo aí, colocando vídeos, postando vídeos. Não sei a religião dessas pessoas, uma coisa sei, evangélicas, seguidor de Jesus não são. Porque o seguidor de Jesus, ele prima para guardar a palavra de Deus. Amém? É justamente por isso que queremos alertar, mediante a palavra de Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 4, você pode ler na sua casa, diz a palavra de Deus que aquele que observa o vento, ele não semeia. E os que olham para as nuvens, eles não colhem. Então tem muita gente olhando o vento de ensinamentos, né? E estão deixando de semear o que manda a palavra de Deus, né? E estão olhando para o tempo, ou seja, para a ideia das pessoas, e não estão podendo colher. É o que manda a palavra de Deus. Como diz lá em Malaquias, a palavra de Deus ela é bem clara. Mas alguém diz, mas isso aí foi no Velho Testamento. No Novo Testamento não tem sobre dízimos. Porque, meus queridos, as pessoas querem ouvir a palavra dízimo. E aqueles que não contribuem, que não observam a palavra de Deus nesse sentido, qualquer coisa que alguém falar, então é fácil de se captar. Porque, na verdade, a pessoa não quer obedecer o que manda a palavra de Deus. Amém? Mas veja bem, nós temos exemplo no Novo Testamento e vários. Vou frisar aqui pelo menos um. Ananias com Safira, Atos capítulo 5. A Bíblia diz que eles venderam a sua herdade e, querendo, digamos, ser fiel, parcial, entre aspas, né? Parcial, eles chegam diante do apóstolo e eles depositam parte da oferta da qual venderam aquela herdade. E o apóstolo pergunta a ele, Ananias, vendesse portanto a herdade? Por que ele perguntou? Porque ele estava vendo ali quanto ele entregou de dízimo. Então, e ele afirma, ele diz sim, vendi portanto. E a Bíblia diz, eis que Pedro dizendo para ele, disse, olha, tu não mentiste ao homem, não mentiste a mim, tu mentiste ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que na mesma hora ele caiu morto. E a Bíblia diz que sepultaram aquele homem, retiraram dali. E 3 horas aproximadamente depois, entra Safira, sua mulher.
E Pedro pergunta para ela novamente: vendestes a herdade, portanto? E ela já tinha combinado com o esposo. E ela diz: sim, vendemos, portanto. E ela diz: por que Satanás encheu o vosso coração para mentir contra o Espírito Santo de Deus? Eis aí os pés dos que sepultaram o teu esposo, também levarão a ti. E a Bíblia diz que ela caiu na mesma hora e morreu ali. Irmãos, é algo muito sério a obra de Deus. O que as pessoas muitas vezes dizem: não está acontecendo milagres. Não sei por que nos dias de hoje não acontece milagre igual nos dias dos apóstolos. Irmãos, com a apostasia dessa, com a situação dessa, como é que o Espírito Santo de Deus pode operar, irmãos? Entristecido com as negações. Meus amigos, meus irmãos, quando as pessoas dizem que isso foi lá no Velho Testamento, a palavra de Deus, ela afirma que Jesus, ele não veio destruir a lei e nem abrogar, porém, ele disse que veio cumprir. Mateus capítulo 5, não me foge da memória, é o versículo 17. É o que eu quero ler aqui juntamente com os irmãos. Mateus, capítulo 5, e o versículo... Mateus, capítulo 5, e o versículo 17, de verdade. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E o 18 continua dizendo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Muito bem. Nesse versículo aqui dá para a gente entender muito bem que Jesus ele não veio tirar nada da lei. Agora, por que os crentes querem tirar o que está na lei? Fala para mim, irmãos. Jesus, ele não veio mudar a lei. Amém. Mas o crente quer tirar o que está escrito lá em Malaquias. É verdade? Olha só. Jesus, cumprindo a lei, o que estava escrito lá em Malaquias, estava valendo para Jesus e estava valendo para os seguidores de Jesus. Se o meu Jesus, o nosso Jesus, ele não pode tirar nem um jota, nem um tio da lei, sem que tudo seja cumprido, como é que eu posso tirar, irmão? Me diz. Como é que nós podemos tirar? Agora vem um charlatão para a internet mentir, ludibriar e enganar as pessoas com falsas palavras. E o crente ele tem que estar plantado na palavra de Deus, irmãos, né? É o mandado de Deus. Agora vamos lá em Malaquias, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos ver lá em Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias. Deus, né? Eu ia dizendo Jesus, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em conjunto. Mas eu vou falar na época do Velho Testamento, não se dizia na verdade Jesus, se dizia Deus, né? Mesmo que Jesus é Deus. Mas as pessoas às vezes fazem uma certa... Então veja bem, no capítulo de número 3, já começando no versículo 6, Deus já estava fazendo aqui uma certa cobrança aos filhos de Jacó. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos.
As coisas estavam andando errado, irmãos. As coisas não estavam andando bem, né? E ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Senão vós, ó filhos de Jacó, já teriam sido consumidos. Aí a pessoa diz, hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. É justamente isto que está fazendo Deus não levar, né? Ou seja, ou não trazer tormentas, pestes tão graves no meio do seu povo por causa da graça. Porque se não for a graça, irmãos, nossos pecados, nossos erros, desobediência, já não estaríamos mais nesta terra. É justamente a graça. Mas não se engana o homem, não se engana a mulher, porque quando Jesus vier, todas essas coisas vão aparecer. Eu posso hoje não entregar o dízimo, você pode não entregar, desobedecer a Deus e a sua palavra, o seu mandado, mas quando chegar no dia do Senhor, tudo isso aí vai aparecer, irmão. Quem cumpriu e quem não cumpriu, quem obedeceu e quem não obedeceu. Essa é a verdade. Se Jesus não vai tirar nem um jota, nem um tio, como é que eu vou tirar? E quando chegar no dia do juízo, isso não vai aparecer. Está tudo escrito, irmão. Então no versículo 7 ele diz, desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O crente está dizendo hoje, ele desobedece a palavra de Deus, desobedece o mandado de Deus, e quando chega um momento como este, em que a gente vai compartilhar pelo Espírito de Deus, para que as coisas tomem o rumo certo, então, alguém pode até querer se justificar, como diz aqui a palavra. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 7. No 8 diz, aí Deus começa a explicar em que é que deve se tornar. Aí ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Aí ele vai esclarecer, diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então é verdade, irmão, quem não entrega dízimo está roubando a Deus. Você já pensou alguém na rua roubar um bêbado? É feio demais roubar. Agora imagina roubar um bêbado. Agora você imagina, irmão, o que é alguém na rua roubar uma criança, indefesa também. Nossa, isso é feio, é difícil demais, irmão. De todo jeito é feio, tudo que é roubo. Mas alguém roubar um bêbado caído, que não pode se defender, alguém roubar uma criança, que não pode se defender. Agora imagine, irmão, vem junto comigo aqui no pensamento, alguém que diz que está andando diante de Deus, que é servo de Deus, e agora roubando a Ele. Oh, aleluia! Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, e roubando a Ele, aleluia! Vamos para diante. Aí Deus toma providência, Ele diz, com maldição, verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Toda a nação dos que roubam, toda a nação daqueles que não entregam o que é de Deus. Tiago capítulo 5, se não me foge da memória, verso 17, diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, que aquele que sabe fazer o que é certo, o que é correto, e não faz, comete pecado. Se eu sei, irmão, que não devo mentir e eu minto, tem muita gente que mente até para ganhar dinheiro num negócio,
compra uma vaca, um boi, um jumento, sei lá, tanta coisa que se pode comprar, uma moto, uma bicicleta, por um preço, e quando alguém pergunta quanto comprou, então ele não tem medo, não tem temor, ele mente, diz comprei por tanto, ele aumenta o preço, pensando que assim é como ele vai ganhar dinheiro. Quando eu aceitei Jesus, eu também era comerciante, e quando eu comprava uma peça por um preço, o bom é a gente viver na orientação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, quando alguém me perguntava, o Espírito Santo me orientava. E eu dizia o que o Espírito Santo me ensinava. Diga por quanto vende e não diga por quanto comprou. Então era assim que eu fazia, com a orientação de Deus. Quando alguém dizia, você comprou essa moto por quanto, Chagas? Comprou essa bicicleta por quanto? Comprou esse boi por quanto? Eu dizia, olha amigo, eu não vou lhe dizer por quanto eu comprei, mas eu vou lhe dizer por quanto eu lhe vendo. E assim era, irmão, com todo o cuidado para não andar com mentira, com palavras negativas diante de Deus. Vamos adiantar. E aí, continuar lendo aqui mais alguns versículos. Aí ele diz, no verso 10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela venha a maior abastança. E por causa de vós repreendeu o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja bem, depois de se entregar o que é de Deus, então nós ficamos observando, porque o próprio Deus diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar uma bênção tal, que dela venha a maior abastança. Agora, estas bênçãos de Deus, irmãos, elas vêm de muitas maneiras, né? Essa bênção de Deus, eu vou citar alguns exemplos, porque muitas vezes alguém só imagina que ela vem em dinheiro, em condição financeira. Não, essas bênçãos de Deus, ela vem em saúde. Essas bênçãos de Deus, ela vem no teu casamento, uma família abençoada, filhos abençoados, né? Filhos respeitadores, observadores do mandato de Deus. Essas bênçãos de Deus, elas vêm de muitas maneiras, como também do lado financeiro, alimento na tua mesa, né? Alegria no teu espírito, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Quando ele fazeis prova de mim, se não vos abrir a janela dos céus, janelas dos céus que Deus fala, é as bênçãos enviadas de muitas maneiras. Aleluias. Então, o que diz aqui a palavra de Deus? No versículo 9 ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. O versículo 9. Então tem muita gente, irmãos, muitas pessoas que ele é crente, mas a bênção, às vezes até tem a bênção material, até tem, porque isso aí Deus manda para todos os pecadores, né? Muitas pessoas que não são crentes são prósperas, a prosperidade, mas muitas vezes no outro lado não. Tem pessoas crentes, quero falar em nós, entre nós, irmãos. Tem crente que já casou não sei quantas vezes. Cadê a bênção no casamento? A maldição. Quem é que quer ver nós separados? Diabo, maldição. Quem quer ver uma família destruída, filho para um lado, pai para outro, mãe para outro? O inimigo de Deus, o inimigo da igreja. Maldição. E muitas vezes essas coisas acontecem por causa da nossa desobediência contra Deus.
Queremos tirar aquilo que não podemos tirar. Queremos ficar com aquilo que não foi entregue para nós. E eu já vi, irmão, até pastor chegar a dizer que o dízimo era pessoal e a pessoa entregava se quisesse. Veja como estão as coisas no dia de hoje. Tanta gente se dizendo, pastor, mas imagina, cadê o entendimento dentro da palavra de Deus? Já pastorei algumas igrejas e sofri até então por causa dessas coisas. Crentes que não dizimavam, as ofertas são pequenas, igrejas pequenas, e você tem que muitas vezes comprar as coisas para a igreja, você tem que manter quem limpa a igreja, produtos de limpeza, e se não houver dízimo, irmão, as ofertas não dão para essas coisas. Oferta pequena, mixaria, coisa pouca, não dá para cobrir as despesas de uma igreja. Chega a época de pintar a igreja, chega a época de renovar bancos de igreja. Não falta despesa, irmão, um som dá um problema. E aí, os crentes segurando o que é de Deus e a obra de Deus sofrendo e os pastores sofrendo. Está certo? Não está certo, irmão. Vamos aprender a palavra de Deus. Vamos segui-la em obediência para que a glória de Deus apareça. Tem tanto irmão, tanta gente, irmão, que vai pregar, não sabe mais nem o que dizer. Por que, irmão, essas coisas acontecem? Por que será? Não será porque ele está querendo mudar, tirar um J ou um tio? Então o Espírito Santo entristece, ele já não tem mais uma profundeza na palavra, não tem mais um ensinamento estruturado, é só grito, é só barulho, movimento, porque quando não há a estrutura, então a pessoa quer continuar fazendo, está naquela frente, naquela responsabilidade, e então começa simplesmente barulho, ele falando com ele mesmo, não falando com Deus. Fala o nome de Deus, é claro, porque até lá na macumba se fala o nome de Deus, né? Quem já foi de lá sabe como é. Eu vivi muitos longos anos envolvido naquelas coisas lá, tocando para o inimigo pular, até que Deus me libertou de lá. O meu trabalho era justamente isso, tocar lá. E eu vi muitas coisas acontecer. E quando saí de lá, ganhei alguns para Jesus dos que trabalhavam lá, principalmente o chefe do terreiro, para a glória de Deus, né? E estou batalhando com outra que está aí nos vídeos, procurando ganhá-la também com seu esposo para Jesus, né? Portanto, meus queridos, que Deus nos abençoe. Esta é a palavra que eu queria passar nesta noite, né? Que você possa se fortalecer na palavra de Deus em Cristo Jesus, né? E que venha fazer as coisas corretas para a glória de Deus, para que nós juntos possamos dar alegria ao Espírito Santo, ele se sentir alegre com o nosso trabalho, se sentir confiante para continuar nos dirigindo, nos ajudando, nos levando na obra de Deus. Não está entristecido com nossas atitudes, né? Porque esta é a verdade, meus queridos, da palavra de Deus. Aqui eu vou ficar com este vídeo. Se nós fôssemos falar, ainda tinha muito caminho, mas o vídeo vai ficar longo e eu quero que os irmãos, os amigos, possam assistir o vídeo, né? Possam dar um joinha aí no nosso vídeo. E assim a gente vai fazendo a obra de Deus para a glória de Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor para todos, uma boa noite, né? Um bom dia, uma boa tarde. Eu agora digo boa noite, né? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.